Meus queridos, vamos à leitura então da palavra de Deus. Ela está hoje no Salmo de número 131. Um salmo bem curtinho e diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas ou maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Bom, eu gosto sempre de colocar um contexto na mensagem e basear aonde a leitura está, como ela foi feita. E o livro de Salmos, às vezes, é um pouco menosprezado por pregadores, porque é um livro até comum. É um livro que crianças decoram, é um livro muito fácil e, às vezes, aparenta ter um assunto muito raso. No entanto, o livro de Salmos ele tem muitas verdades profundas dentro deles. E esse aqui, que é curtinho, tem muita coisa dentro de poucas palavras. Ele é um dos 3 menores livros, capítulos da Bíblia. Tem apenas 3 versículos e é o terceiro menor. Os outros 2 também são salmos. E o livro de Salmos ele é dividido em 5 grandes blocos. Nós sabemos que a Bíblia, antes de ser Bíblia, eram apenas rolos. E imagina o livro de Salmos, o tamanho do rolo que seria. Seria algo pesado, volumoso, ia ter uma extensão muito grande para que se fosse esticado um papiro. Então ele era dividido em 5 blocos, ou 5 livros, 5 rolos. E cada um deles finaliza com amém e amém, a não ser o último, Salmo 150, que não tem. Mas nós vemos o Salmo primeiro. Se você pegar a sua Bíblia lá no Salmo 1, a grande maioria das Bíblias tem lá escrito o primeiro livro, ou livro 1, ou livro de Salmos 1. Cada Bíblia tem uma forma de destacar isso. O Salmo 42, que foi escrito pelos filhos de Corá, ele inicia o segundo livro. O Salmo 73, que é de Asaf, inicia o terceiro. O Salmo 90 de Moisés inicia, então, o quarto livro. E o último livro começa, então, no Salmo 107, que tem uma autoria desconhecida. Então, percebeu que nenhum deles começou com Davi, né? Davi, ele escreveu 73 salmos, praticamente a metade dos salmos conhecidos que estão na Bíblia foram escritos por Davi, além de algumas poesias que não estão nos salmos. Em Crônicas nós vemos também outros cânticos de Davi que não estão nos salmos, mas que foram colocados lá. E esse último livro de salmos, né, esse último bloco, que vai do 107 até o 150, ele tem seções dentro dele também. Por exemplo, os salmos de Aleluia, que é os últimos 7 livros de 7 capítulos, os 7 salmos finais, né? E um desses blocos é o salmo, os cânticos de degraus, os cânticos de peregrinações, cânticos de jornada, cânticos de romaria. Cada tradução da Bíblia também traz isso de uma forma diferente, mas todas elas no mesmo sentido. Eram salmos que eram cantados pelos israelitas quando eles peregrinavam em direção a Jerusalém no dia das festas. Eram 3 festas anuais e todo israelita deveria, pelo menos uma, ir até Jerusalém. Pelo menos uma das 3 deveria subir a Jerusalém, saindo de sua cidade, quer ela qual seja, e indo até Jerusalém para fazer então a festividade lá. A primeira é a Páscoa, né, que comemora para eles a saída do Egito e, consequentemente, para a gente, a ressurreição de Cristo, a nossa saída do pecado. 50 dias depois tem a festa de Pentecostes, que para eles marcam o dia em que foi entregue a lei para Moisés, e por coincidência para a gente, a data em que o Espírito Santo foi entregue aos discípulos, lá em Jerusalém. Não é uma data hoje comemorada, não é feriado, né? Infelizmente, seria bom, feriadinho fora de época aí. Inclusive, não sei se vocês estão percebendo, mas setembro, outubro, novembro tem 3 feriados, tudo final de semana. Glória a Deus, né? Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Mas ano que vem vai cair tudo na segunda. Amém. Mas não é feriado o dia de Pentecostes, mas é um dia que nós conhecemos onde ele está, são 50 dias após a Páscoa, e agora em setembro também é a terceira festa lá em Israel. Eles não têm um calendário fixo igual ao nosso, o calendário é lunar, ele se baseia de acordo com a estação da lua, e essa última festa é a festa do Sucote, ou a festa dos tabernáculos. Aqui muitos comemoram já no meio evangélico como festa da colheita, porque ela coincide com a colheita lá para os judeus. E eles comemoram nela os 40 anos que eles habitaram em cabanas.
Isso é comemorado até hoje e eles ficam morando literalmente em cabanas. Imagina você na sua casa durante uma semana, armar uma tenda lá no fundo do seu quintal e morar ali durante uma semana. Suas refeições serão ali, você vai dormir ali, você vai conviver ali. Existe toda uma liturgia de cultos durante esses 7 dias. E eles comemoram isso até hoje. Esse ano vai ser no finalzinho de setembro. E esses salmos que eram entoados na peregrinação, eu consigo perceber neles uma sequência bem lógica entre eles. Desde o 120 até chegar no 134, o tema vai evoluindo até o seu final. Por exemplo, no começo, o 121, eleva os meus olhos para os montes. A geografia de Israel era muito acidentada e nós tínhamos muitos morros, montes, montanhas. Então, aquilo era o começo da jornada, olhando para cima, todos os montes e pensando de onde vem o meu socorro. 122 em seguida, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E continua, 124, se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. O 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 126, ele já relembra da época do cativeiro, quando o Senhor nos trouxe de volta, trouxe os cativos de volta de Sião. Nós estávamos como que sonho, nossa alma se encheu de riso e todos ouviam, grandes coisas fez o Senhor por eles. O 127, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham. Eu inverti o 124, né? Eu inverti o 124, eu estava empolgado aqui. 124, se o Senhor não lado hora, diga Israel. Esse 127 já tinha falado antes. Perdoe-me. 128, ele fala sobre o temor do Senhor, sobre a família que teme ao Senhor, que foi o salmo que foi tratado na célula da semana passada. Vocês vão lembrar que a gente teve que decorar esse salmo para a célula praticamente. No 133, quando todos os povos já se alcançavam, já se encontravam ali próximos a Jerusalém, nós temos um salmo que fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É um salmo que celebrava a comunhão entre os israelitas, a comunhão entre todos eles, que se encontravam, às vezes vinham de longe, se conheciam e se encontravam naquela cidade. Até que no 134 nós temos um convite ao culto. Uma vez que toda aquela peregrinação foi vencida, toda aquela jornada, que para alguns era muito longa, acabou. Fizemos a comunhão, conhecemos, reconhecemos, encontramos, e agora vamos ao culto, vamos a Jerusalém, no fim dessa jornada, então, para que a gente celebre esse dia festivo. E o 131, ele está bem ali já no finalzinho. E ele se encaixa entre os dois próximos, na medida que o 130, ele é um clamor por perdão, é um clamor por redenção, é uma alma que está angustiada, esperando no Senhor o perdão por aquilo que ele cometeu. É um salmo de quebrantamento, realmente. Já o 132, que é um salmo um pouco mais longo, logo depois do 131, ele celebra as conquistas do povo, ele celebra a aliança que Deus fez com Davi e relembra tudo aquilo que Deus prometeu para Davi. Então, o 131, que é o que nós lemos, ele faz uma ponte entre aquele que está quebrantado, que está arrependido, e aquele que espera e descansa no Senhor e celebra as promessas que ele fez para ele. Nós não temos uma informação exata de quando o salmo foi escrito. Alguns salmos têm a epígrafe no começo dele que fala: Davi escreveu quando estava fugindo de Saul. Acho que a maioria vai ser assim: Davi vivia fugindo de Saul. Outros falavam cânticos dos filhos de Corá para uso no templo. E cada salmo tem ali o seu uso que ajuda a gente a entender quando ele foi escrito. E alguns salmos também, na própria descrição dele, no próprio decorrer dos salmos, a gente consegue entender quando ele foi escrito, pelo teor dele, pelo conteúdo dele. Não é o caso desse, porque ele, além de muito curto, não tem muita informação. Alguns atribuem esse salmo ao menino Davi, ao pastorzinho de ovelhas, porque ele usa esses termos: meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são altivos, não me envolvo com nada grande. E seria muito difícil para um rei, para o rei Davi, escrever algo assim. Então, por lógica, a gente acaba associando isso. No entanto, essa lógica é humana, porque a gente está muito propenso a colocar riquezas e posses com arrogância e pobreza com humildade. A gente sabe que em muitos casos acontece isso, mas não é uma regra. Nós vemos a Bíblia, Abraão, nós vemos Jó, que eram homens com muitas posses, mas que eram íntegros, que eram justos, que eram honestos e que tinham um coração voltado a Deus.
Então, nisso, essa teoria de que os Salmos foi escrito pelo pastor Davi não se sustenta. Ele pode ser escrito realmente pelo pastorzinho Davi, pode ser escrito quando Davi era jovem e habitava nos palácios já do rei Saul, e talvez a primeira frase seja uma resposta para alguém que foi dar de dedo nele. Davi, você tem umas ideias muito ampla, muito fora da casinha. E ele, Senhor, o Senhor conhece que meus olhos não são arrogantes, meu coração não é. Talvez fosse isso, mas também fosse o próprio rei Davi, revestido de humildade, escrevendo esse salmo. E nós sabemos isso porque o próprio Salmo 23, que é o mais conhecido não só de Davi, mas dos salmos mesmo, ele tem essa humildade carregada dentro dele. Porque Davi, uma vez que ele foi músico, que ele foi pastor e que ele foi rei, ele poderia escolher qualquer uma dessas funções, dessas atribuições, para designar Deus. Ele poderia colocar: o Senhor é o meu rei, eu sou o seu valente. O Senhor é o meu maestro e eu sou o instrumento mais bonito de sua orquestra. Eu sou uma harpa em suas mãos. Mas não, ele colocou a figura de um pastor e se colocou então como ovelha. Se o Senhor é o pastor, ele é a ovelha. E a ovelha é o animal mais tonto que existe. A ovelha por si só ela não sobrevive. A ovelha precisa de alguém para cuidar, para conduzir, para alimentar, para tosquiar, para separar a briga. A ovelha não tem condição nenhuma de viver em liberdade, de viver na natureza. Ela precisa de um pastor conduzindo ela. E Davi expressa humildade quando ele diz isso, que isso era meu pastor, que ele pode usar muitas figuras para Deus, mas ele usa a figura de um pastor para se colocar então como uma ovelha. Esse salmo que nós lemos, ele nos convida então para uma espiritualidade que não depende de respostas imediatas, que não depende assim de bênção em momento algum. Você pode perceber que o salmo ali não fala de bênçãos. Tem salmos que falam, né? Tem fala: o que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que eu tenho recebido? Tem salmos que falam de promessas. Não é o caso desse, ele não fala de promessa. Tem salmos que falam de locais. Ah, eu tenho saudade quando eu estava no templo. Não é o caso desse. Aqui o templo não é citado. Não é citado ocasião, não é citado momento, não é citado pessoas, não são citados povos, nada, simplesmente nada, porque as únicas pessoas, questão de Israel no finalzinho, mas eu vou chegar lá, é Davi e Deus. É o autor dos salmos e Deus. Nada, nada além disso. Esse salmo mostra uma relação íntima e profunda, em que basta eu e o Senhor, um momento a só dele, para entendermos então o que é algo que nós chamamos hoje em dia de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. A Bíblia nos chama constantemente ao crescimento espiritual, e nós vemos isso lá em Efésios, capítulo 4, versículos de 13 ao 15. Está no próximo slide. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, e o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Também, segundo Pedro 3,18, diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Esses 3 versículos têm algo em comum para a gente. Todos eles falam em crescimento. Todos eles falam em amadurecimento. Todos eles mostram que o crescimento é algo que acontece de maneira progressiva e constante na nossa vida. Nenhum cristão, absolutamente nenhum deles, nem eu e nem você, e nenhum cristão no mundo inteiro, foi chamado para permanecer da forma como estava no dia em que aceitou a Cristo. Nenhum de nós. Né? Nós temos pessoas que acabam usando a expressão: eu sou membro de banco, eu não faço nada. Nomezinho feio, né? Membro de banco. A gente escuta isso há muitos anos. Não, eu sou membro de banco, eu só fico ali, eu só assisto. E é engraçado que assim, a pessoa às vezes, na forma como ela aceitou Jesus, ela permanece e fica. E não cresce, não evolui, não avança, não sai do lugar.
Quando a gente se converte, a primeira coisa que acontece é que a pessoa começa a ter novidade todos os dias. Primeiro ela conhece a Cristo, ela conhece a comunidade onde ela vai ser inserida, a igreja onde ela foi colocada. Aí ela começa, cada pregação é um estalo, uma surpresa. Gente, então Jonas foi engolido mesmo, não sabia. Eu achava que era. Nossa, está na Bíblia aí. Rapaz, mas Sansão carregou um portão nas costas. Você sabia, pastor? Sabia. Né? Na aula de batismo é comum o pessoal às vezes mandar mensagem em particular tirando dúvida. Pastor, eu estava lendo aqui. Você sabia que tinha 2 Judas? Eu sabia. E eu não me assusto com isso, porque a pessoa chegou agora na igreja, ela não tem obrigação nenhuma de saber isso. Mas quando ela chega, tudo é novidade, tudo é novo, ela tem aquele ímpeto, aquela vontade. Mas com o tempo, algumas não suportam isso. Vocês lembram da parábola do semeador? 4 tipos de solo. Um era seco, outro tinha pedregulhos, outro tinha espinhos e até que tinha o solo que era bom. Mas nos 3 primeiros, quando chega na parte da renúncia, a pessoa tem que largar o mundo de vez e se entregar a Cristo de maneira definitiva, ela se sufoca e ela trava. Mas quando a semente cai num terreno bom, num terreno fértil, a Bíblia diz que a semente deu fruto e ela produziu. Não existe na Bíblia uma semente que caiu num solo bom e não deu fruto. Todos nós que recebemos a semente do Evangelho, nós precisamos fazer com que ela cresça dentro de nós e dê frutos. Um solo que é bom, ele não vai ficar sem fertilidade, ele não vai ficar sem produção. E esse crescimento não é apenas intelectual. Eu comecei a ler a Bíblia inteira, comecei a ver uns vídeos no YouTube dos pastor legalzão aí, mas é também um crescimento emocional e espiritual. Com o tempo, nós acostumamos algumas coisas, nós entendemos situações que lá no começo da nossa fé a gente não sabia lidar com isso. Com o tempo, a gente vai sabendo lidar com situações diferentes. Nós temos aqui hoje pessoas que são um rato de igreja, como dizem, né? Foi criado embaixo do banco, com aqueles colchãozinhos de berço velho, assim, embaixo da cadeira. Né? Tem vários aqui que foram assim. Nós temos pessoas que se converteram a Cristo já adultas, outros adolescentes. Ambos não tiveram uma base lá na salinha das crianças ou numa IBF que seja. Mas nós temos pessoas em jornadas diferentes de fé e que suportam ou que conseguem tolerar algumas circunstâncias com mais facilidade do que outras. Pessoas mais experientes conseguem suportar certas situações, por quê? Porque já vivenciaram muitas coisas por aí. E hoje, quando a gente vai, então, refletir sobre o Salmo 131, a gente vai mergulhar em 3 marcas do crescimento espiritual na vida do cristão. E essas marcas são a humildade, a calma e a esperança. Tudo isso dentro desse salmo. E a primeira delas, então, que a gente vai falar é sobre a humildade do coração. Davi, quando ele começa o versículo 1, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas ou maravilhosas demais para mim. Davi inicia com a confissão íntima. O meu coração não é orgulhoso. O meu coração não se ensoberbece com muita coisa. Isso revela não apenas uma postura externa, exterior, mas interna. O coração, quando é citado na Bíblia, ele é a fonte de tudo aquilo que tem dentro do seu ser, é o centro do seu espírito. É dele que procedem a sua força, os seus ímpetos, seu pensamento, sua motivação, sua coragem, tudo aquilo brota do coração. Provérbios 4:23 nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda também o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. A humildade é a porta principal para o crescimento espiritual. Antes de qualquer coisa, se você não tiver humildade, você não consegue crescer em Cristo, se manifestar dentro de você aquilo que Ele quer de você. Mateus 11:29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando a gente fala em ser humilde, nós temos o maior exemplo, que é o do próprio Jesus. Esse versículo ele não diz apenas, vejam como eu sou humilde. Ele diz, aprendam de mim. Sejam humildes porque eu sou humilde. O convite não é apenas para ver Cristo,
é para ser como Cristo. É abrir mão de tudo. E quando a gente fala em humildade, a gente tem que entender o tamanho da humildade de Cristo. Porque olha só, Filipenses 2,6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus ele estava presente na criação do mundo. E naquele momento, ele se tornou criatura. Jesus era Deus, está escrito ali. E ele abriu mão de ser Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória para ser um homem. Ele era espírito e ele ficou preso dentro de um corpo humano. Corpo que era marcado pelo pecado, corpo que sofreu as consequências do pecado. Jesus ele não era preso ao tempo, não era limitado ao tempo, ele era a própria eternidade. E ele se fez alguém que dependia de horários. Tinha hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, tinha hora para tudo. Jesus ele era a própria redenção, mas levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. Jesus era santo, mas ele se fez maldito na cruz do Calvário por conta dos meus pecados. Olha o tanto de coisa que ele abriu mão, o tanto de experiência que ele tinha, de toda a bagagem que ele tinha. Ele abriu mão de tudo isso, mostrando então a sua humildade. Aí eu me pergunto, baseado nisso tudo, que Jesus abriu mão, quem sou eu para não ser humilde? Se a gente voltar ao versículo anterior, Filipenses 2,5, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não é simplesmente, olha gente, veja como Jesus é humilde, ele esvaziou-se. Veja como ele é humilde, ele abriu mão de tudo, ele se tornou servo. Veja, não é. Ele começa dizendo, seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus. Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que ele disse isso? Porque quando ele escreveu isso, Jesus já não estava mais como humano. Já havia morrido, sido ressuscitado e levado aos céus. Não havia, então, uma pessoa em que eles pudessem se espelhar. Jesus já tinha deixado essa terra. Mas Paulo disse, me imitem como eu imito a Cristo. O que ele quis dizer com isso? Um dia eu também vou sair daqui. Vocês podem me imitar, porque eu sou uma cópia de Cristo. E vocês vão dizer isso para o próximo, e para o próximo. 1 Coríntios 11, 23, Paulo fala, eu recebi do Senhor o que também ensinei. Paulo não retinha nada, Paulo passava isso, passava esse legado. E 2000 anos depois, cópias de Cristo foram feitas, foram criadas, foram geradas, até que estivemos hoje, nós aqui, com essa oportunidade de sermos cópias de Cristo e de espelharmos nele, então, a figura de Jesus. Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, a imagem de Cristo. E aí eu pergunto, quando te olham, eles te olham apenas você ou eles olham também a Cristo vivendo em você? Quando eles te observam no trabalho, no ônibus, no condomínio, na padaria, eles enxergam Cristo em suas atitudes ou apenas uma pessoa que ainda não sabe se comportar com humildade? Pesado, né? Tem até a música Raridade, e eu já fui bastante crítico dela já, mas não pela música em si. A música é bonita, bem poética, né? Só que uma coisa não me pegava, que é a questão do não chore se o mundo ainda não notou. Poxa, mas o mundo não notou ainda, tem coisa errada. Porque Paulo fala, nós somos como espelho, refletindo a glória do Senhor. Ah, não tem problema se o mundo... Não, o mundo tem que notar sim. Uma vez eu fui na igreja, tinha um diácono, 65 anos, 40 e pouco anos de igreja, né, cantando lá na frente, entra na minha casa. Falei, gente, o irmão tem 50 anos de crente, Jesus não entrou na casa dele ainda. O que ele fez em 50 anos de crente? Jesus não foi convidado lá para tomar um café até hoje. Não que a música seja ruim, a música é bonita, ela tem o seu sentido, mas a gente tem que perceber o que a gente canta, o que a gente está entoando, para ver se é para a nossa realidade. Para situar você, a música Raridade ela foi escrita pelo Anderson Freire quando ele visitava presídios lá no Espírito Santo, em Cachoeira do Itapemirim, uma cidadezinha bem pequenininha, lá no litoral do Espírito Santo.
E naquele dia ele foi numa ala feminina e uma mulher perguntou para ele: tem jeito para mim? Imagina a presidiária, toda suja, né, toda desarrumada, com uma ficha criminal extensa, olhar para você e falar assim: tem jeito para mim? Como é que você vai lá e falar assim: não, não tem, minha filha. Você vai ficar mais 27 anos aí, com sorte vai progredir com semiaberto e, ó, você já errou demais, né? Você já matou, você já roubou, não tem jeito não. E aquilo ficou na cabeça dele. Ele chegou em casa, compôs a música, na próxima visita ele levou algumas cópias e cantou no presídio. E aquela música, aí você percebe o sentido dela. Não era para mim, não era para você. Era para ela. Porque aquela presidiária, ninguém via valor nela. Mas ele sabia que para Deus ela tinha valor. Para Deus ela tinha alguma coisa dentro dela, uma fagulha que ainda cintilava, que tinha jeito para ela. Não existe situação perdida para Jesus. Tanto que alguns anos depois, ele andando na rua, uma mulher correu e abraçou ele. Ele ficou preocupado, achando que fosse alguma fã meio exagerada. E ela falou assim: você lembra de mim? Você cantou para mim aquela música. Tô aqui. Se converteu. Teve jeito para ela. Então, assim, o mundo precisa ver sim em você a imagem de Cristo. O mundo precisa ver em mim a imagem de Cristo. E essa imagem ela é melhorada de glória em glória até o dia em que nós estaremos perfeitos e estaremos com Ele na glória. O orgulho espiritual nos afasta da graça, porque ele nos faz entender que tudo que nós fazemos com nossas mãos é suficiente. Que nós não precisamos de ninguém para nada, e muito menos de Deus. Não, eu estou tudo na força do meu braço. E Davi ele avança o versículo dizendo sobre os olhos arrogantes. Por um instante ele começa do coração humilde, agora passa para os olhos arrogantes. E é um contraponto, porque o coração é de dentro para fora, mas os olhos é de fora para dentro. Os olhos arrogantes são aqueles que comparam, são aqueles que competem, são aqueles que julgam, são aqueles que olham de cima e embaixo alguém, são aqueles que desprezam, são aqueles que trazem para si uma imagem e é processada toda distorcida dentro do coração. A pessoa que tem um olho arrogante, ela só se preocupa em quem é mais santo ou menos santo que ela, mais santo ou menos santo que ela, mais humilde ou menos humilde que ela. Ela não tem nenhum tipo de percepção entre ela e Deus, é apenas uma comparação entre ela e o próximo. O olhar altivo, o olhar arrogante é um sinal de julgamento puro, e isso impede o seu crescimento espiritual. Uma vez eu já falei isso bastante tempo atrás, de um escritor citando quando era criança, que a mãe dele pediu para arrumar o quarto e depois de meia hora foi lá, o quarto estava bagunçado ainda. Ele pegou ela pela mão e falou assim: mãe, vem aqui. Levou no quarto do irmão. Ó o quarto do meu irmão. Perto dele, meu quarto tá arrumado. E tava realmente certo. Na visão dele, o quarto dele estava melhor que o do irmão. Ela pegou ele pela mão, segurou o ímpeto de meter uma havaiana na orelha desse menino e levou no quarto dela. Isso é arrumado. Perto desse, o seu tá bagunçado. Enquanto nós olharmos para os nossos irmãos e compararmos se o quarto dele está bagunçado, o nosso quarto nunca vai ficar limpo. Pedro, ele teve um lapso desses de altivez num dos momentos mais importantes da história dele. Jesus ressuscitou, se encontrou com ele na praia, teve aquele diálogo a sós com ele, do Pedro, tu me amas, reconhecem toda essa parte da história. Mas logo no final dela, ele fala: Pedro, e contou para ele como ele ia morrer. Descreveu certinho a forma como ele morreria. E nisso, o João, que não tinha nada o que fazer, foi ele meio perto para descobrir o que era aquela conversinha particular, né? E Pedro viu ele chegando, falou assim: ah, é? Jesus, e esse aqui, como é que ele vai morrer? Não tinha por que envolver João na história. Mas Pedro estava lá: Jesus, e esse? Vai morrer que jeito? A resposta de Jesus foi simplesmente essa: se eu quiser que ele viva até o dia da minha volta, o que te importa? Segue-me tu. Você não precisa saber a vida do outro para saber se a sua está indo bem ou não. Nós vemos hoje tantas desculpas, sabe? Ah, mas a mulher do meu irmão não é tão briguenta igual a minha. Segue-me tu. Mas a família do meu irmão é tão abençoada. Segue-me tu.
Mas o irmão tem um emprego tão bom e eu trabalho. Não, segue-me tu. Mas a célula do irmão cresce, segue-me tu. Eu não te chamei para observar a vida do irmão, eu te chamei para ser minha testemunha e não testemunha do seu irmão. Eu te chamei para ser igual a mim, eu chamei sede santos como eu sou santo. Eu não chamei sede mais santo que o seu irmão. Olha para o seu irmão e cutucar nele e falar assim: olha para Cristo e não olha para mim. E isso está lá em Hebreus 12, versículo 2 e 3. Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Ele, por alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhe para ele, para que você não se canse e nem se desanime. Se você olhar para o seu irmão, você vai ficar só cansado e desanimado. E Davi continua então no versículo 3 dizendo: não se envolver com coisas grandiosas. E aqui que pega um negócio assim que é interessante. Algumas pessoas usam esse pedaço para falar assim: puxa vida, eu sou igual a Davi. Também não me envolvo com nada não. Ó, Davi está falando isso, por que que eu vou fazer? Não, deixa para depois, a gente vai ver, a gente conversa, eu vou esperar o meu chamado. Eu vou esperar Deus revelar para mim quando for a hora de fazer algo. Sabe quando a gente escuta isso? Quando a gente chama para fazer a classe de batismo, quando a gente chama para fazer a integração, quando a gente chama para fazer o curso de voluntariado. Irmão, vamos servir na igreja? Não, isso não é para mim não. Tem tanta gente que faz melhor. Olha, os irmãos lá na porta recebem com um sorriso, ou nem dente eu tenho. Não, não é para mim não. E sabe, é uma desculpaiada. É uma coisa que está na pessoa que ela. Não, eu estando aqui na igreja, estando salvo, tá bom. Não, eu tô de boa, tô tranquilo. Só que não é isso que Davi quis dizer. Ele quis dizer: não me envolvo com coisas maravilhosas ou grandiosas demais para mim. Ou seja, aquilo que estava na mão dele deveria ser feito. Isso nos faz lembrar da parábola do servo que entregou talentos aos seus empregados. Deu 5 a um, 2 a outro e 1 para o terceiro. Numa lógica mais humana hoje, de competição que nós temos aqui, a gente podia pensar, bom, era mais fácil de colocar 2 para cada um e ver no final quem que ganhou mais. A gente já faz ali um reality show. Né? Cada um tem 2 talentos e no final a gente chama ali o pessoal para ver e votar e ver quem saiu melhor. Porque a gente gosta de competição. Só que a Bíblia nos mostra lá em Mateus 25:15 que ele deu 5, 2 e 1 talentos na medida de sua capacidade. Isso quer dizer que o Senhor conhecia o servo que ele tinha. Ele sabia que era muito arriscado entregar para aquele último servo mais do que um talento. Ele sabia que todo o histórico dele levava a entender que um talento era muito. E colocar 5 na mão dele era arriscado. E só não deixou com nenhum porque ele tinha uma chance para fazer isso. Você é meu servo e eu não vou deixar você sem nada. Você vai ficar com um e quando eu voltar a gente vê o que você fez. E quando ele voltou, então, da sua viagem, o final ele acabou saindo como esperado. Né? Não era como desejado. Não é o que ele desejava, mas é o que ele esperava. O que tinha 5 talentos dobrou, o que tinha 2 talentos dobrou. Eles negociaram, venderam, compraram e dobraram os seus talentos. O que tinha um só, continuou com um só. Enterrou. Imagina se fosse hoje em dia, o chefe manda mensagem no WhatsApp para ele, né, de manhã. Bom dia! E aí, meu bom? Cadê o talento? O que você fez com ele? E ele responde, puxa, chefe, eu sei que o senhor é bravo, né? O senhor é bem rigoroso, o senhor é bem sistêmico. Eu fiquei com medo aí de fazer uma coisa errada aí, então eu enterrei o talento. Para quando o senhor voltasse, eu te trazer de volta. Ó, o senhor está pegando de volta o que o senhor deixou. Ainda colocava aquela figurinha embaixo, né? Fiz o que pude, pude pouco. Se você riu, você tem essa figurinha. Se você tem, manda para mim que eu não tenho, eu preciso dela. E o chefe ia responder para ela. Eu esperava o pior, mas foi bem pior do que eu pensava. Eu não esperava que você ia fazer isso. O chefe respondeu para ele: você podia muito bem ter colocado esse talento no banco para que desse juros e me devolvesse com juros.
enterrado, ele não vale nada. O que nós entendemos com isso? Não deixe para fazer com um talento que você tem, o único que você tem, aquilo que você poderia fazer com 5. Nós sabemos que Deus ele faz coisas extraordinárias a partir daquilo que é ordinário. Não precisa de muito, basta um. Né? Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez algo maravilhoso com uma pessoa que se dispôs. Então, não espere ter 5 talentos. Com um que você tem, faça. Com um que você tem, execute. Com um que você tem, sirva. Eclesiastes 9:10, ele nos diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Davi, então, não está dizendo, tipo, não, vou ficar bem de boa aqui para mim, porque eu sou pequenininho, eu sou humilde, eu sou o mais novo da casa do meu pai. Não, ele só dizia, eu não me envolvo com coisas que vão além dos meus limites. E entender o seu limite é ter sabedoria e é um sinal de maturidade. Versículo 2, nós vemos então a segunda marca daqueles que cresceram espiritualmente, que é a calma da alma. É até poético isso, né? A calma da alma. Dá para escrever uma poesia com isso aí. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança desmamada de sua mãe, em outras versões, recém-amamentada. A minha alma está em paz. Davi declara ter acalmado e tranquilizado a sua alma. E isso não é quando fala alma, não é aquele contraponto entre físico e espiritual. Não é corpo e espírito, corpo e alma. A palavra usada para alma aqui, ela pode ser traduzida como ser. Então, ele tranquilizou todo o seu ser, toda a sua estrutura. Em alguns versículos, essa palavra é traduzida como ossos. Os meus ossos tremem. Então, Davi, ele colocou ali dizendo que todo o ser dele, por inteiro, tinha sido acalmado e tranquilizado. E isso foi espontâneo, não foi algo que alguém embutiu nele, que alguém impôs nele. Ele não precisou de um coach vir dar uma dica para ele, não precisou de ler um livro que ele comprou no Hotmart, ele não precisou de participar de palestras, não precisou fazer nada motivacional. Ele decidiu acalmar e tranquilizar a sua alma. Ninguém o obrigou, ninguém forçou a nada, ele fez isso por conta própria. Nós vemos Davi, alguém que já tinha passado por tanta experiência ruim, por tanta experiência complicada. Davi, as principais dela, ele matou um urso, um leão e um gigante. E o leão ele matou segurando a juba do bicho. Então, assim, o que poderia acontecer a Davi que fosse mais pesado que um leão, que um gigante, que um urso? Não tinha nada. Nessa hora a gente para e pensa de quantas situações o Senhor já nos livrou. De morte, inclusive. De quantas situações que a morte era iminente, mas o Senhor já nos livrou de todas elas. E quando a gente para pensar em tudo aquilo que a gente já passou, quem tem uma caminhada longa de igreja, já passou por altos perrengues já. Nessa hora a gente para e pensa, surgiu uma situação nova. Daí você para e fala igual o Samuel, meu filho. Você é louco. Não compensa, não. Não compensa estressar com isso. Pra quê? Pra que eu vou me propor a me estressar com um negócio que já está resolvido? Pra que eu vou me estressar? Pra que eu vou perder as estribeiras por causa disso? Já passei coisa tão pior, mas tão pior. Salmo 42, filhos de Corá, já foi citado aqui, que é o início ali do segundo livro dos Salmos. Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Eu sei que às vezes é difícil por conta própria você se acalmar. Às vezes você fica agitado, nervoso, mas vou te avisar, não é algo que ninguém consegue fazer por você. Tem hora que a gente vai numa situação, alguém... Um exemplo bem clássico aqui, velório. Você chega no velório, a gente não sabe se portar no velório. A gente chega assim na viúva, dá um tapinha nas costas dela, fica calma, viu? A gente fala por falar, porque a gente sabe que a situação às vezes é complicada. A calma não pode ser colocada por ninguém dentro de você, necessário que você faça isso. Os filhos de Corá disseram, minha alma, por que você está abatida? Eles não falam para outros, por que a sua alma se abate? Não, ele falou para ele mesmo, por que minha alma, você se abate? Por que você
se acaba dentro de mim, espere em Deus, minha alma. Confia em Deus, minha alma. E a ansiedade, ela já se tornou, hoje em dia, uma epidemia. A ansiedade já se tornou a doença do século. Isso é tão grave, mas tão grave, porque antigamente, quando você falava, fulano é ansioso, era alguém que não sabia esperar. Eu era uma criança ansiosa, que quiser me deixar ansioso, ele me prometeu alguma coisa. Um dia me prometeram uma harpa cristã na igreja. Eu não dei paz para a irmã até ela comprar aquela harpa. Prometeu, né? Eu era criança, todo domingo chegava assim, e aí, chegou a minha harpa? E aí, chegou a minha harpa? Chegou... Tanto que importunei aquela mulher, aquela harpa chegou. E eu usava ela todo felizão. Eu tenho uma harpa agora. Mas eu era ansioso, eu não sabia esperar, eu não sabia aguardar, eu tinha essa... E acho que é normal de todo ser humano esse tipo de ansiedade. Essa semana eu comprei um produto na internet de manhã. À tarde eu tinha atualizado a página umas 10 vezes já para ver se eu tinha enviado. Eu estava indo dormir, peguei o celular, a Mônica, você o que está fazendo? Eu estou vendo já mandar o pacote. E a previsão de entrega é dia 10 de setembro. Mas já enviaram, tá? Já enviaram. Tá vindo para Londrina hoje à noite. E vai chegar antes do dia 10. Pela graça de Deus. Senão eu vou todo dia de manhã ficar atualizando para ver se já está na rota de entrega. Mas essa ansiedade, que é uma ansiedade normal, típica do ser humano, já mudou. A gente fala em ansiedade hoje, a gente se prende na ansiedade doença. Chegando em casa, faz um teste. Faz agora, não que eu estou pregando. Olha aqui para mim. Vai no seu Instagram e pesquisa ansiedade. Ele não vai te mostrar os reels, não vai te mostrar vídeos, não vai te mostrar postagens. Ele vai te mostrar um quadro que preenche a tela inteira, te dando instruções e orientações médicas para você se livrar da ansiedade. Vai ter telefone do CVV, telefone de ajuda, vai ter como você pesquisar psicólogo no Google, vai ter um monte de coisa. Porque já é tão comum uma pessoa fazer uma pesquisa por ansiedade que as redes sociais já estão se preocupando com isso. Já estão tomando medidas para combater isso aí. E a ansiedade hoje se tornou doença grave tratada com medicamentos severos. A Bíblia já falava sobre ansiedade há mais de 2000 anos atrás, em Mateus 6, 31 e 34. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso aí, Filipenses 4,6, aliás. Em Mateus diz, portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. E 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso já era falado há 2000 anos atrás. Então já era, o anseio pela vida já era algo inerente do ser humano. Mas se naquela época não tinha toda essa parafernália tecnológica que a gente tem hoje em dia, com tanta coisa do nosso alcance, se lá já falava isso, imagina hoje em dia, se fosse reescrever esses 3 versículos. Se fossem escritos no dia de hoje, seria algo bem pior. Porque eu fiz uma lista aqui de coisas que você tem que fazer se você quiser seguir as recomendações médicas, profissionais e de várias áreas por aí. Se você for seguir tudo que te orientam a fazer, você tem que dormir 8 horas por dia. Já começa errado aí que ninguém dorme tudo isso. Você tem que fazer 6 refeições por dia. Você tem que comer 5 frutas por dia. E cocada não é fruta. Doce de mamão também não é. Não serve como fruta. Você não pode tomar café depois das 18 horas. Isso eu sigo porque se eu tomar, eu não durmo. Você não pode comer carboidrato depois das 17 horas. Carne vermelha 3 vezes na semana. Tem que comer peixe 1 vez na semana. Você tem que fazer 150 minutos de atividade física toda semana. Você tem que ter um hobby. Você tem que cortar o açúcar. Você tem que fazer alongamento 10 minutos 5 vezes na semana. Você tem que... Essa aqui é nova, tá? Você tem que, ao acordar, andar descalço na grama por 15 minutos para tirar toda a energia estática do seu corpo. Essa é nova. Gente, para começar, quem aqui tem grama em casa? Né? Eu ainda tenho, mas os cachorros moram lá, eu deixo para eles a grama. Eu vou acordar 15 minutos mais cedo.
Pois é, não dá. E eles falam, não, você tem que fazer isso aí, você tem que fazer check-up anual, você tem que ir no médico. Homens com 45 anos, mulher com 40, tem exames específicos que vão além disso. Você tem que ir no seu oftalmo uma vez por ano, o meu é novembro, inclusive, não posso esquecer. Você tem que ir no cardiologista uma vez por ano, você tem que ir no dentista 3 vezes por ano, e ele vai falar para você trocar a escova toda vez. Você tem que escovar o dente 3 vezes por dia depois da refeição, passar fio dental todo dia. Você tem que fazer terapia, você tem que ter um hobby, você tem que ler 7 livros todo ano, você tem que fazer a palavra cruzada para sua mente estar ativa. Beleza. E como é que você encaixa isso em 24 horas? E eu não citei aqui trabalho e pagar conta. Isso aqui é tudo fora do seu trabalho. E eu também não coloquei nada de igreja, vocês perceberam, né? Porque igreja, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, por aquilo que você anseia, será acrescentado. Mas nós temos essas recomendações de tantas áreas diferentes, e se você casou, sinto muito, mas a lista da sua esposa vai ser sua também. Se você tem filhos, é pior, porque você vai ter carteira de vacinação, comprar fralda, comprar leite, você vai ter que daí ir na escola, reunião de escola, apresentação do karatê, ir no futebol, você vai ter as festinhas de amiguinho, você vai ter aquelas festinhas que as mães têm que mandar coisa para comer, que as mães fazem aquela competição, né, de quem faz o prato mais bonito, né? Aquela vira uma competição de mãe esse negócio. E quando chega numa idade ali, a idade que o João tá hoje, você tem uma festa de 15 anos todo mês. Você tem que comprar cartolina 10 horas da noite. Você tem que levar numa festa que você foi avisado um dia antes. A sua vida virou uma loucura. Quando você percebe, você está dentro de um parafuso. Você está girando sem rumo. Você está dentro do furacão, literalmente. Por isso, a ansiedade é a doença do século. Porque, vendo tudo isso aqui, eu tenho certeza que você, enquanto eu falava essa lista, você falou assim, ele esqueceu de tal coisa. Ele esqueceu disso. Porque eu sei, tem muito mais coisa por aí. Não tem como o cabra não endoidar, porque é muita coisa que você tem que fazer, é muito compromisso, é muita coisa. E eu nem falei da manutenção da sua casa e trocar o óleo do carro. Tem muita coisa ainda. E não bastasse tudo isso, nós temos até os surtos coletivos, né? Esse ano, você teve que comprar o Café com Deus Pai, pagou R$ 150 aquele livro e leu só janeiro. Né? Você comprou um caderninho para colorir, comprou uma caixa de canetinha, que também já está jogada lá. E mês passado você comprou corante vermelho para fazer morango do amor. Porque todo mundo tem que fazer. Você tem que acompanhar, você não pode ficar para trás. E você mesmo se coloca, quando você percebe, você já está com a multidão. Você vai. E você já não tem a sua própria vida. Você segue aquilo que todo mundo anda fazendo. E a ansiedade vai te dominando até que quando você percebe, você já está doente. Adão, quando foi criado, ele tinha apenas 3 instruções nessa vida. Cultive o jardim, proteja o jardim, ame sua mulher. A lista dele era bem simples. E ele conseguiu fazer errado. Apesar de tudo isso, ele conseguiu fazer errado. Essa lista que eu passei aqui hoje, a maioria é nova, não tem 100 anos. Se você voltar ali algum tempo atrás, não tinha tudo isso. Não tinha. E tudo que você faz aqui, inclusive, você faz isso com o seu WhatsApp o dia inteiro ali, ó, batendo na sua tela. Você não tem paz 1 minuto na sua vida. Você anda inquieto, irritado, porque você esqueceu disso. Você agendou aquilo, não marcou e você não foi para lugar nenhum. Hoje, quando alguém fala assim para você, vamos marcar tal dia? Vamos marcar. Você sabe que ninguém vai marcar nada. Domingo eu marquei com o Mafra. Vamos pedalar domingo? Vamos. Empregar de manhã. Enquanto eu terminava o esboço ontem, eu olhei para minha bicicleta, ela estava com a plaquinha de um evento que eu fui há 40 dias atrás. Ela está criando teia de aranha nas rodas. Daqui a pouco uma pomba vai sentar em cima do capacete e fazer ninho. Porque ela está lá parada, no mesmo lugar. Estacionou. Essa semana ela falou assim, eu tô com um peixe aqui, pastor, vamos assar ele? Vamos. Esse peixe vai ficar congelado lá por 6 meses. Até ele desistir e assar por conta própria. Porque a gente não consegue, a gente não acha tempo para nada. Talvez se fosse hoje em dia, a Eva não teria comido o fruto, porque a serpente chegar, come o fruto da árvore. Não, vamos ver, a gente marca para ela comer. Né? Mas não, a Eva tinha tempo.
Eva tinha disposição para fazer aquilo e ela foi lá e fez. A alma inquieta ela é marcada por isso, por pressa, por pressão, por ansiedade, por inquietação, por medo, por estresse. Tudo irrita, tudo inquieta, tudo faz você se turbar dentro de você. Mas Isaías 26:3 nos tem uma promessa grandiosa que diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti ele confia. E Davi, ele tinha essa sensação quando ele fez a figura, já no versículo 2, de uma criança recém-amamentada. É uma figura assim tão fragilizada, né? Você pode falar assim, pastor, mas você está falando de amadurecimento espiritual e de repente você me fala de um bebê. Né? Nós vemos lá em Coríntios 13:11, 1 Coríntios 13:2, Paulo falando de quando ele era menino, ele falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas hoje ele é homem. E ele deixou para trás as coisas de menino. Coríntios 13 ele já fala que eu dei a vocês leite, alimento não sólido, porque vocês não estavam em condições de receber, tão pouco agora estão. Pastor, ali Paulo está falando para eles crescer e você está falando que amadurecimento envolve um bebê de colo? Sim, envolve, porque o amadurecimento não é apenas físico. Ele é emocional e espiritual, como eu já disse antes. Um bebê de colo recém-amamentado, quem aqui já foi mãe já vai entender isso aí tranquilamente. Depois que a criança mama, ela se larga no braço. Ela fica mole. É leite escorrendo pela boca, o olho virado e o braço pendurado assim para baixo. Mas ela não sai de lá. Ela não quer sair do colo da mãe. Porque ali é o melhor lugar do mundo. Ela já está satisfeita. Ela já está alimentada. Já está nutrida. Mas nenhuma criança, depois que mama, empurra a mãe e fala que quer ir pro berço. Nenhuma. Inclusive, você tem que deixar um tempão ali parado para dormir e colocar no berço com calma. Porque se ele perceber que a mãe saiu, ele regala o olho e quer saber, ô, eu achei que a gente estava tendo um momento aqui, nós dois. Né? O Samuel mesmo, quando era pequeno, ele só dormia acariciando nosso braço. Tanto que uma das primeiras palavras que ele falou foi braço. Não a primeira. A primeira foi papai. Lá para quinta, sexta foi braço. Porque ele pedia braço. Ele ficava. Abraçava. Imagina aquele koala grudadinho nos eucalipto ali. É aquilo. Ficava grudado no braço e não saía de lá até dormir. Ele tinha essa questão do cheiro, de estar perto, de estar ali juntinho. Esse desmame espiritual, esse momento em que a criança já tem o seu alimento, mas não sai de perto, ele mostra para a gente que a gente não deve buscar a Deus apenas pelo alimento, apenas por aquilo que Deus tem a oferecer. Porque quando nós o servimos, Ele sustenta, Ele provê, Ele faz aquilo que é necessário por nossas vidas. Mas apesar de tudo, Ele é Deus. A criança recém-amamentada, ela já está tranquila, ela já repousa tranquila, calma, mas ela não sai de lá, porque ela sabe que ali não é apenas uma fábrica de leite, é uma mãe. É alguém que pode oferecer para ela segurança, conforto e calma. Algumas traduções desse versículo dão a entender que uma criança desmamada, algo que seria ali seus 4, 5 anos, na época bíblica. No entanto, mesmo essas versões que fala da criança desmamada, inclusive da minha Bíblia está desmamada, ele fala da criança que desmamada busca pelo colo da mãe. Porque o colo da mãe é um lugarzinho que a gente não devia ter saído nunca. É um lugarzinho tão gostoso de estar ali, né? É só você e a mãe, nada mais para se preocupar, nada mais para se estressar nessa vida. E às vezes nós corremos com tantas coisas. Como eu disse aqui, nós temos tantos compromissos que às vezes nós esquecemos de voltar para o colo do nosso papai. Nós esquecemos que nós somos servos. Amém. Mas nós também somos filhos. E como filhos, nós podemos tratar a Deus não apenas como o Senhor, mas também como um pai amoroso, disposto a nos atender e disposto a estar sempre perto de nós. No Salmo 42,
Diz como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É bonitinho, é poético, né? Como a corça anseia pelas águas, como ela suspira pelas águas. Mas não é um suspiro calmo. A corça, quando ela sente o cheiro da água, ela grita. Imagina um bode, é mais ou menos próximo a um bode, só que é mais agudo e longo. É um grito, parece que está matando alguém. Se você está à noite e escuta um grito de uma corça, de um cervo, de um veado, você acha que é alguém que está sendo morto, porque é realmente algo assustador. E ela grita, ela ergue o focinho dela para tentar sentir o cheiro da nascente, da água, da fonte da água, e ela corre, ela vai em direção à água, ela não sossega, ela não para de gritar até encontrar o local onde ela tem água para beber e para se lavar. E um outro exemplo, lá em casa eu tenho um cachorrinho chamado Brutus. O Brutus, ele é um assassino impiedoso, já matou mais de 300 animais silvestres. Tudo pomba, na verdade, mas não deixa de ser animal silvestre. Eu faço para valorizar o passe dele. E o Brutus, apesar do nome dele, o Lucas conhece, apesar do nome Brutus, ele é um chihuahua de 2,2 kg. É bravo, encrenqueiro. Não é a flor que se cheira, não. Talvez acho que o nome que eu coloquei nele que causou isso nele. Mas quando a gente viaja, aquele ser impiedoso que está exterminando a população de pomba da cidade, ele para de comer. A gente deixa alguém cuidando dele e quando toca o telefone, então, eu fui lá hoje, mas o pote está cheio. Segundo dia, fui lá, o pote está cheio. Terceiro dia, nem mexeu na comida. Nada. Acho que ele pensa, meus donos foram embora para o Japão, me deixou aqui sozinho e sou obrigado a comer porque eu estou com fome. Lá no quarto dia ele começa a comer. Mas ele fica 3 dias em greve de fome, porque a casa está vazia. Não tem vida, não tem som, não tem cheiro, não tem nada. E até que ele começa a comer para não passar fome. Mas quando a gente volta, eu tenho alguns vídeos desse, na hora que eu abro o portão de casa, ele escuta o som do carro, lá do fundo, não tem como passar para frente pela nossa casa, toda fechada. Lá do fundo ele grita, que dentro do carro você escuta. Abre o portão, o grito aumenta. Abre a porta, o desespero piora. E é um grito como se tivesse alguém matando ele a paulada. E eu filmando e conversando com ele. Na hora que eu chego perto dele, ele fica dando volta no quintal e corre, 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 corre. Eu pego ele no colo e ele fica calmo. Ele para. E ele vai se acomodando, como quem diz assim: é tudo isso que eu queria. Eu fiquei uma semana sem isso. Nós vemos Davi usando a figura de um bebê, que quer a presença da mãe. Os filhos de Corá dão a expressão de uma corça, desesperada. Né? Faz um contraponto com o bebê, né? O bebê tranquilo, a corça desesperada. Eu já fui mais além, coloquei um cachorro no meio da história. Mas todos eles mostram uma coisa, que a gente não quer presente, a gente não quer bênção, a gente quer apenas a presença daquele que cuida da gente. E Davi, então, quando tem a certeza disso, eu pedi para os buscos já virem aqui, ele avança então para o último versículo, que é o que nos fala sobre a esperança no Senhor, que é o último ponto dos 3. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Davi encerra esse salmo tão curtinho de uma maneira coletiva. Ponha a sua esperança em Deus, ó Israel. A esperança ela não é apenas para você. A esperança não é algo egoísta. A esperança ela é coletiva. Ela convida, ela inclui, ela inspira aqueles que estão ao seu redor para que também esperem no Senhor. Hebreus 10, 24 e 25 diz: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos no amor e as boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Nós entendemos então que quando ele diz: "Põe a Israel sua esperança em Deus desde agora e para sempre", que a esperança ela é permanente e progressiva. É de hoje e é para todo sempre. A criança que se aquieta, a criança que se acalma no colo da sua mãe, ela percebe que ela não depende mais das circunstâncias, porque ela já está nos braços da sua mãe. Ela, mesmo que não tenha todas as respostas da vida dela, ela está tranquila porque ela sabe quem tem. Ela sabe quem que pode fazer isso por ela. Na Bíblia nós vemos também, em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. A esperança é algo tão contagioso, tão maravilhoso, que você, como eu disse, você não pode talvez conseguir acalmar alguém, mas você pode dar esperança. A esperança que transborda de você, contagia quem está ao seu redor. E quando você tem confiança e certeza de que Deus vai fazer, você não sabe como vai fazer, mas sabe que Ele vai fazer. Quem está ao seu redor entende, quem está ao seu redor sabe, e também espera, e também confia. E finalizando, nós vemos que em Hebreus 6:19, nós temos essa esperança como uma âncora da alma, firme e segura. A âncora pesada, de metal sólido, é jogada no fundo do mar, e para alguns ela é vista como um sinônimo de uma prisão. Você não vai sair para lugar nenhum porque a âncora está te segurando. E talvez quem não frequenta uma igreja, não serve a Cristo, talvez entenda que o cristão é isso. Um cristão está preso numa âncora que não pode fazer nada porque está preso na religião. Mas nós vemos que a nossa âncora, ela é a esperança que nós temos em Cristo. Ela não serve como prisão, ela serve como guia e como base. A âncora serve para que você não saia do porto. Ela serve para que você não perca o seu rumo. Ela serve para que você não fique à deriva nas tempestades da vida. Finalizando então, nós temos ali, recapitulando, as 3 marcas de quem cresceu espiritualmente, que é a humildade do coração, a calma da alma e a esperança no Senhor.